colocar no grupo. Na semana que vem, eu acho que vocês já ficaram sabendo que as aulas da escola particulares já foram permitidas pelo Estado para votarem no dia 10. Eu sei que muitos pais já vão permitirem a volta, né, porque tem um receio da doença. E também não vai ser obrigatório. Então, realmente vai ficar a critério dos pais de vocês se vão permitirem um retorno às aulas ou se vocês não vão votarem. Então, pessoal, na semana que vem, como nós já estamos na 4ª unidade, não fizemos nenhuma avaliação online da 3ª unidade, na próxima semana, de hoje a 8, nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa ela é da mesma forma que a anterior. É uma avaliação diagnóstica. É uma avaliação pela qual a gente pode verificar o que vocês aprenderam ou o que vocês tiveram dificuldade. Hoje não vai ter hoje nós não vamos ter uma atividade. Ela vai ser apenas uma forma de quê? Vai ser apenas uma forma que a gente possa fazer uma revisão sobre o nosso conteúdo e em seguida, na semana que vem, nós possamos fazer uma atividade avaliativa. A nossa atividade, na quarta-feira, vai ser a avaliação de história, que eu já coloquei os conteúdos. E na sexta-feira vai ser, então, a nossa atividade avaliativa de geografia. Então, vamos lá. O nosso conteúdo de geografia, então, ele está falando, então, sobre a região Nordeste. Na semana passada, nós vimos que o Nordeste vai ser, então, a região que tem mais estados, vai ter mais de 52 milhões de habitantes, vai ter um grande território. E principalmente a gente viu que a região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões. Ou seja, região litorânea que nós vimos na semana passada é a região chamada de Zona da Mata. Em seguida nós temos a região chamada de Agreste. Logo em seguida na região central do Nordeste nós vamos ter a sub-região chamada de, quem é que se lembra? Região do Sertão. E a região, então, a sub-região mais distante do Nordeste, que vai ser mais na direção norte, vai ser a sub-região do Nordeste, chamada de região meio-norte. Então, a gente não pode confundir, dizer que o Nordeste é apenas uma região em si e que não existe nenhuma subdivisão. Todos já estamos incorretos. Por exemplo, muitas pessoas que vivem aqui na nossa cidade costumam dizer que nós estamos localizados na região do sertão. Estão incorretos, estão errados. Porque quando a gente fala que nós estamos na região do sertão, nós estamos dizendo o quê? Cometendo um equívoco. Porque nós estamos localizados na região do agreste nordestino. Se eu estivesse, por exemplo, na região então do Piauí, ou então na região do Maranhão, eu não poderia dizer que estaria no sertão ou no agreste. Eu teria que dizer que estou na sub-região meio-norte. Se eu dissesse que estava morando, por exemplo, em Arco Verde, ou então em Sertânia, aí sim eu poderia dizer que estaria no sertão nordestino. Se eu estivesse morando, por exemplo, em Recife, ou então na região do litoral, Olinda, eu teria que dizer o quê? Por exemplo, a Paraíba, nós temos Salvador, nós temos Natal. As principais capitais do Nordeste, elas estão próximas ao mar. E essa região que se encontra próxima ao mar, como eu mostrei na aula anterior, elas são chamadas então de Zona da Mata. Tanto porque essa região ela tinha uma grande quantidade da Mata Atlântica, que hoje resta apenas 7% dessa mata. E o restante foi destruído, desde a chegada dos portugueses, que acabaram com as plantações, com as grandes plantas de pau-brasil e principalmente com as construções de casas. Então a gente vê que a região Nordeste ela sempre foi muito grande e um território muito vasto e também muito diverso. Tanto nas plantas, na vegetação, quanto no clima que existe aqui, que é o clima tropical, o tropical litorâneo. E temos o nosso que é predominante, que vai ser o clima semiárido. E a gente vai observar então que quando a gente fala da região Nordeste, pronto, pessoal, olhem, a gente vê então aqui, por exemplo, que quando a gente fala da economia do território então do Nordeste brasileiro, nós vamos observar então que existem várias riquezas do nosso território. E da onde é que vem a riqueza do território da nossa região?
nós vamos observar que a principal riqueza da região Nordeste, ela vem principalmente da agricultura. Nós vamos observar que nos últimos anos a agricultura do Nordeste, ela tem se desenvolvido, ela tem se modernizado cada vez mais. E um ponto positivo da nossa agricultura é que a gente vê que a produção agrícola hoje em dia, ela não é feita apenas para vender para a nossa região Nordeste. Ela está sendo produzida principalmente para o mercado externo, ou seja, para ser revendido para outros locais. Nós também temos aqui, por exemplo, a gente vai observar que existe também a necessidade de máquinas para produzir mais. Vamos ver que também existe também hoje uma formação de um agronegócio, e esse agronegócio é o quê? É uma agricultura que ela também está vinculada, ela está junta diretamente com a indústria aqui da região Nordeste. Então a gente vê que não as frutas ou então qualquer alimento que seja produzido na agricultura, ele não é produzido apenas para ser revendido em feiras, não. Ele é revendido e vai ser o quê? Processado, industrializado, ele é revendido para indústrias, e essas indústrias elas vão revender os produtos para outros países. Por exemplo, nós temos aqui uma indústria muito rica, que vai ser a indústria do açúcar, desde o período colonial. E ainda hoje, da cana-do-açúcar é gerado o açúcar, e também nós temos a aguardente, não é? A pitu, como todos nós conhecemos. E a gente vai observar, então, que além da agricultura, a gente vai observar que o solo, dentro do território, então, nordestino, existe uma grande quantidade de minérios. Esses minérios são o quê? A gente vê que esses minérios são materiais que existem no subsolo nordestino e que eles também geram grande parte da nossa riqueza. Então, a riqueza do Nordeste ela não vem apenas da agricultura, mas ela vem também da região dos minerais. Quais são os minerais que existem no solo nordestino? Nós temos o urânio, nós temos o titânio, nós temos o fosfato, nós temos o calcário, nós temos o ouro, nós temos o diamante e entre outros também. Além dessa quantidade de minérios, nós vamos ver que a região nordeste do Brasil, ele vai produzir o quê? Ela vai produzir, então, 18% do petróleo que é produzido, então, vai ser produzido aqui no Brasil. Nós vamos dizer, então, que 72%, grande parte hoje em dia, grande parte do petróleo brasileiro não é mais produzido aqui na nossa região nordeste, como era antigamente. Hoje, a região que mais produz petróleo no Brasil vai ser, então, o Rio de Janeiro, onde vai ser descoberto o que nós chamamos de pré-sal. Então, a gente vê que o Nordeste, além da agricultura, ela vai ter, então, uma grande fonte de riqueza, que vai ser, então, a grande quantidade de minérios, certo? Como o ouro, o diamante, como o titânio, como o fosfato e o calcário. Nós vamos dizer que também existe uma grande fonte de riqueza do Nordeste, que vai ser a partir do petróleo, que gera bastante lucro para a nossa região. E a gente vê que a terceira fonte de riqueza da região Nordeste vai ser principalmente provocada o quê? Pela industrialização. E a industrialização da região Nordeste, que a gente vê que desde que 100 anos atrás a industrialização ela foi iniciada, porém realmente ela não conseguiu se desenvolver com grande facilidade. E a gente vai observar que somente a partir de 1990 é que as indústrias elas então começaram a se desenvolver cada vez mais, começaram a se estabelecerem. A gente, por exemplo, pode então, por exemplo, observar que a industrialização ela vai se desenvolver aqui na região Nordeste, principalmente a partir de 1990. É a partir desse momento em que o governo brasileiro ele vai incentivar o surgimento e o desenvolvimento de várias empresas aqui na região Nordeste. Por exemplo, ele vai diminuir os impostos que eram cobrados, vai investir dinheiro, e a partir desse momento foi que começaram então a surgirem várias empresas aqui no Nordeste. Nós temos em Salvador, que hoje existe uma grande empresa química produzindo produtos químicos. Nós temos em Recife, que tem as indústrias de tecidos, que é a indústria têxtil, a indústria de alimentos, a indústria química produzindo
medicamentos e também outros produtos químicos. E vamos ter também a indústria metalúrgica, que é um tipo de indústria que vai produzir o quê? Metais. Vamos ter também a indústria de Fortaleza, foram as 3 primeiras, que nós vamos ter que desenvolver a indústria têxtil de tecidos, a indústria metalúrgica de metais e vamos ter também a indústria de bebidas, de vestuária e também a de calçados. Então, pessoal, a gente pode observar que é dessa forma, então, que a gente começa então, a perceber que a região Nordeste ela tem uma economia que ela vem se desenvolvendo cada vez mais. Ela se desenvolve por meio da agricultura, ela se desenvolve por meio do petróleo, se desenvolve também por meio do ouro, por meio do calcário, por meio também de outros minérios que existem no nosso solo e também está se desenvolvendo por meio da indústria, que existe uma grande diversidade de indústrias aqui na região Nordeste. E a gente vê, hoje a gente começa a perceber que muitas empresas de outros estados preferem vir para a região por 2 motivos. Tanto pela mão de obra, ou seja, pelo trabalho ser mais barato, como também pela redução de impostos. Então, são esses 2 fatores que fazem com que a região Nordeste, ela então, seja o quê? Mais receptiva em relação às outras empresas de outros estados do Brasil. Aqui na nossa região Nordeste, nós produzimos então uma substância que vai ser o quê? Um combustível que ele é muito utilizado em tratores e utilizados também em caminhões, que a gente pode observar que ele é muito o quê? Ele é acessível e a gente vê que ele não vai poluir o meio ambiente. Como é o nome desse combustível? Nós vamos dizer que ele é chamado de biocombustível. O biocombustível, a gente vê que ele vai ser produzido a partir de óleos vegetais e também de gorduras animais. A gente vai observar que quando se produz esse biocombustível para ser utilizado em automóveis, a gente vê que ele não vai poluir o meio ambiente, não como o diesel ou então como a gasolina que nós utilizamos. A gente vê que ele é tão fácil de ser produzido e a gente vê que ele também não acaba poluindo o meio ambiente. A gente pode observar que esse biocombustível ele não é utilizado em todo automóvel. O ideal é se fosse, porém ele não é. A gente vai observar então que o biocombustível ele pode ser utilizado em caminhões e também pode ser utilizado em tratores. E assim acaba então não poluindo o meio ambiente. Ou então, pelo menos poluir bem menos do que os outros produtos que existem aqui. E a gente vai observar então Pronto, pessoal, então veja aqui. Nós vamos ter então aqui a questão do turismo na região Nordeste. Nós vamos observar que além dessas fontes de riqueza, também existe o turismo que a gente vê que quando a gente viaja para outros estados, como por exemplo, eu viajei e me perguntaram se aqui na região, e eu ouvia o pessoal falando que as praias aqui do Nordeste elas são melhores do que a do Rio de Janeiro. Embora a gente sempre ache que as praias da região do Rio de Janeiro, como Copacabana ou então como Búzios, são praias realmente muito bonitas. Mas quando a gente chega lá, eles acham que as praias daqui são mais bonitas do que a de lá, porque a água realmente ela é mais quente, ela é mais agradável. E a água da região sudeste ela sempre é mais fria. E a gente pode observar então que a atividade turística é um dos setores de economia que mais cresce no mundo e a região nordeste ela é privilegiada nesse aspecto. A gente pode observar então que nos últimos 20 anos a região do Nordeste ela tem se desenvolvido e se modernizado principalmente no setor turístico para receber pessoas então de outros estados. A gente vai observar que tem crescido, existe uma diversificação maior de acesso a pessoas. Nós vamos ver que também existe uma maior circulação, um incentivo para o setor do turismo, tanto de pessoas privadas como também do próprio governo pernambucano e do setor nordestino também. E a gente vai observar então que a gente não pode deixar de lado e lembrar que o turismo ele tem uma grande importância na nossa economia, economia então estadual e regional da nossa região Nordeste.
Então é assim que a gente vê que são as principais atividades econômicas do Nordeste. Ok?